Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe cada um que está chegando aí para ver o vídeo. Nós vamos falar mais um pouquinho, alguns versículos da Palavra de Deus, sobre o apóstolo Pedro, né? Muita gente pensa que Pedro era casado, né? Eu pensei isso a vida inteira, né? Desde pequeno, que eu via falar isso. Aí, depois eu comecei a ler a Bíblia, né? Nós começamos a estudar a Bíblia e entendemos que não, mas agora a gente não vai ficar falando de nós mesmos, entendeu? Então nós vamos falar em Mateus 8, de 14 a 17 hoje, para a gente dizer isso. Então, ver onde está escrito, né? Onde é que está escrito que o apóstolo Pedro, ele era casado. Vamos ao vídeo? Mas antes, vamos pedir, né? Você pode curtir, você pode compartilhar esse vídeo para chegar até mais pessoas, aprender a palavra de Deus, aqueles que não sabem. Obrigada desde já e Deus abençoe. Olá pessoal, estamos de volta aqui novamente nesse tema de Mateus, no capítulo 5, né? 8. Melhor, capítulo 8. E vamos falar sobre este assunto já citado aqui pela minha esposa. O primeiro versículo diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Então Jesus foi fazer uma visita, né? Era comum, né? Jesus visitar os seus apóstolos, seus seguidores, aqueles que criam nele, né? Ou que necessitassem de uma cura, a solução de um problema que estivessem enfrentando. Então Jesus, chegando na casa de Pedro, deparou-se com essa situação, viu a sogra de Pedro com febre. Acamada, né? Aqui diz que ela estava, né, numa cama, né? Ela estava de cama, né? Estava enferma, né? Ela estava na cama, ela nem se levantava, né? Então ela não estava bem. Provavelmente não se sabe o motivo desta febre, deveria ser uma Não infecção, fala, né? poderia ser Qual? uma gripe forte, poderia ser alguma coisa que a impedia de se locomover. Mas aqui, nesse capítulo 8, versículo 15, né? 15 não, 14, né? A gente... É esse versículo aqui que quando eu pergunto, né? Onde que está na Bíblia que Pedro era casado? Então, aí tá. Viu a sogra de Pedro com febre. Então, Pedro tinha uma esposa, né? Se ele tinha uma sogra, é porque ele tinha uma esposa. Interessante que ninguém pediu para Jesus fazer essa cura. Ele percebeu, dirigiu-se ao leito e, tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou, começou a servi-lo. Você Então, veja isso é que, Mateus 8,15, né? você veja que tem situações que não precisa nem pedir e Jesus age em favor daquele a quem ele ama. É verdade. E aí, assim, às vezes a gente, né, acreditava, antes a gente acreditava, sem conhecer a palavra, de que Pedro, até fala São Pedro, né? Ah, porque Pedro é santo e santo faz milagres, né? Pedro, ele se santificou em vida, né? Junto com Jesus, aprendendo tudo. Ele negou Jesus, ele 3 vezes, ele era meio estupim curto, né? Tirou a espada, arrancou a orelha do soldado. Assim, então Pedro ele tinha suas deficiências, seus problemas. Então ele foi se aperfeiçoando, né? Porque Jesus diz: sede santo, como eu sou santo. Então, por isso que a gente tem que se santificar. E Pedro começou a fazer isso a partir de quê? Porque até na hora que Jesus estava morrendo, ele estava negando Jesus. Mas ele começou a santificar a partir da hora do dia de Pentecostes, que ele recebeu o Espírito Santo. Eles todos receberam o Espírito Santo, né? Aí ele começou.
a se preparar e se santificar. Então, e quando ele orou também, Pedro orou foi João e Pedro, né? Pedro e João, chegaram na porta do templo, que já tem até um vídeo, né? Eles falaram para o coxo, levanta em nome de Jesus. O que nós não temos esmola, mas nós temos isso, levanta em nome de Jesus. Então, se ele que fizesse o milagre, ele não falaria em nome de Jesus. Eu te curo, ele falava, levanta, igual Jesus falava, mas ele não falou, ele falou em nome de Jesus. Porque ele reconhecia, né, o poderio e a autoridade de Jesus que ressuscitou. Então, Jesus, quando ele recrutou os apóstolos, ele deu poder, dizendo para eles irem pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, e aonde eles fossem bem recebidos, permanecesse ali, e se não fossem, também não criasse problema, e saísse, abanasse a poeira dos pés e continuasse em outra localidade. E o capítulo 8, versículo 16, diz que ao anoitecer, né, ele acabou de curar a sogra de Pedro, ela começou a servi-los, já boa, já tranquila, e nesse momento, no 8,16, diz que ao amanhecer, foram trazidos, ao anoitecer, desculpa, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Então, porque o povo era assim, né? Quando ficava sabendo que Jesus estava ali, ia todo mundo correndo para poder... A maioria era querendo benefício, né? Querendo ser curado, né? E nesse caso aqui, ó, como sempre, tinha pessoas com espíritos malignos, e Jesus expulsou todos que estavam ali e curou a todos. Para ninguém ficar inocente ou tomar, para a pessoa perceber o grande poder que Jesus tem. Uma palavra é suficiente para expulsar todos os espíritos imundos e curar todas as pessoas que estavam enfermas. Então, que grande poder, né? Jesus tinha, e ele transferiu. Ele tem ainda, né? Tem, exatamente, e transferiu para os seus apóstolos fazerem essas coisas e até coisas maiores do que ele tinha feito até aquele momento. E ainda pediu para que eles fizessem mais discípulos e batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém batizou em nome de Pedro, não é? Você não vê isso na Bíblia. Então, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos então o versículo 17, que diz assim: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. O que Isaías falou? Ele disse assim: ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Esse é o sentido dele curar as pessoas. Tirou a doença dele para si, porque ele seria depois crucificado, e, ao mesmo tempo, curou aquelas pessoas que estavam enfermas. E esse poder continua com ele. Exatamente. E continua com quem crê que ele faz essas obras. E se a pessoa crer de todo o coração e rogar, o próprio Jesus vai ouvir e vai fazer com que você seja curado se você está enfermo. Daí a importância de estar sempre buscando ter a amizade, né, com Jesus, porque Deus só vai na casa de quem tem amizade. E aquele que gostaria de ter Jesus na sua casa, basta crer nele, orar e pedir que ele vai estar presente, mesmo você não vendo, a pessoa de Jesus, ele está ali em espírito para atender às suas necessidades. E tem um versículo que diz assim, né? Não vos chamo mais servo, mas vos chamo de amigo. Que coisa mais linda, né? E que privilégio quando a gente aceita que Jesus
coordena, que Jesus controle a nossa vida, que Jesus, né, tome conta da nossa vida e faça segundo a vontade dele, ele diz assim: não sois mais servos, sois amigos, eu chamo vocês de amigos. Então, mas nós encerramos aqui dizendo, para que ninguém tenha assim dúvida, pegue a sua Bíblia, vai lá, Mateus 8, a partir do versículo 14, 15, 16, 17. Confere lá, tá bom? Não precisa acreditar na gente, confere lá. Se você ainda pensava que Pedro não era casado, né? E que ele sempre foi santo, não. Ele era pecador igual a gente, todos nós. Porque Deus diz que olhou de lá de cima e não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Só quem não pecou, que estava aqui no corpo humano, foi Jesus. Não teve nenhum pecado. Mas nós todos temos que ser santos. Como Pedro, os apóstolos, se santificaram a cada dia e com certeza foram encontrar com Jesus depois que eles morreram. Só não ressuscitaram ainda, né? Porque eles vão ressuscitar o dia que nós também formos ressuscitar, que será o dia que Jesus voltar. Ok, gente? Entenderam? Aqueles que já sabiam, passa para outras pessoas, né? Porque tem muita gente que não lê a palavra e não conhece esses detalhes. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Nos veremos no próximo vídeo.